Vamos começar com sistema locomotor, é o nosso assunto da aula de hoje. Vem comigo aqui no slide. Bom, pessoal, para falar então de sistema locomotor, a gente vai ter que falar sobre o nosso esqueleto humano, beleza? O esqueleto humano, ele vai ter aí essas funções principais de sustentação do nosso corpo, né? Proteção dos nossos órgãos. Eu vou falando por alto, depois eu vou bater melhor cada uma delas, tá? Reserva de minerais, hematopoiese, e nós temos então 206 ossos no nosso corpo. Então, olha aqui para mim. Pessoal, nós somos, então, animais cordados, né? Então, nós somos cordados, vertebrados. Nós possuímos um esqueleto, uma coluna vertebral, um esqueleto ósseo, tá? Então, no nosso caso, né, o caso dos mamíferos, nós somos animais que temos um esqueleto adulto ósseo, majoritariamente ósseo, ao contrário de alguns animais, como, por exemplo, os peixes cartilaginosos, que têm um esqueleto obviamente cartilaginoso. Então, a cartilagem, ela vai ter um papel na nossa ossificação, ela vem como se fosse precedendo os ossos, né, principalmente na fase embrionária, e gradativamente ao longo da vida, principalmente ali durante a infância, essa cartilagem vai sendo substituída no processo que a gente conhece como ossificação. Né? Inclusive, quando a criança quer saber se vai crescer, se tem mais altura para crescer, faz-se um exame, um raio-x ali dos ossos da mão, justamente para saber como está ali o andamento da ossificação dessa criança e se ela ainda tem maior possibilidade de ter uma expansão do seu esqueleto e, consequentemente, de um crescimento. Então, a primeira função que a gente vê desse nosso esqueleto é a sustentação do corpo. É um material rígido, é um material proporcionalmente mais rígido, inclusive, do que o aço, tá? Então, um material bem rígido, o osso, ali impregnado de minerais de fósforo e de cálcio, principalmente, que vão dar aí essa rigidez, porém, também com uma certa flexibilidade, principalmente pelas fibras de colágeno que estão presentes no nosso tecido ósseo, beleza? Aliás, falando em tecido ósseo, nós temos uma aula em outro módulo, especificamente sobre histologia animal, onde a gente discute os tecidos. Não é o objetivo da nossa aula de hoje falar sobre os detalhes do tecido ósseo e sim da anatomia do sistema locomotor e do nosso esqueleto. Tranquilo? Além dessa sustentação, então, para manter a nossa postura, lembrando que nós, seres humanos, Homo sapiens, temos uma postura, né, ereta, um andar ereto, isso foi adquirido ao longo da evolução da nossa própria espécie, uma vez que os nossos ancestrais eram quadrúpedes, né? Então, isso acaba se refletindo, inclusive, quando nós vamos denominar as nossas regiões anatômicas. Porque, veja, quando a gente estuda lá em zoologia, que uma característica comum dos cordados é o tubo neural dorsal, né? Uma notocorda dorsal, a gente está imaginando um animal quadrúpede, tá? Em que no seu olha só o meu animal quadrúpede, que beleza. Então, no seu dorso, estaria correndo essa notocorda, esse tubo neural dorsal. Isso é uma característica dos cordados. Porém, como a nossa postura não é quadrúpede, sim bípede, né? O nosso tubo neural, ele de dorsal passa a ser o quê? Posterior, tá? Passa a ser posterior. E, consequentemente, todas as outras regiões do corpo, né? O que era ventral, né? O que era inferior, ventral passa a ser, né, anterior, tá? E o que era dorsal passa a ser posterior, beleza? Então, isso vai influenciar na hora que nós estivermos localizando as estruturas aí, principalmente do nosso esqueleto. Tranquilo, pessoal? E a gente tem, obviamente, também, né, já que nós estamos falando de posições anatômicas, a gente tem superior e inferior, né? Beleza? Tranquilo? Então, a gente consegue se localizar aqui. A segunda função, além da sustentação, então, do nosso corpo, a função do esqueleto é a proteção. Proteção de quê, pessoal? De estruturas internas. Então, veja, vem aqui no slide. Apesar da gente ter um esqueleto que é um vem aqui no slide, pessoal, um endoesqueleto, né?
apesar de nós termos um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, né? Esse endoesqueleto, ele consegue proteger estruturas que estão mais internas ainda do que ele. Por exemplo, quando a gente analisa a nossa caixa craniana, né? Protegendo ali o nosso encéfalo, não é verdade? Ali, porção encéfalo, isso. Né? Porção ali importantíssima do nosso sistema nervoso central. Além disso, as vértebras que compõem a nossa coluna vertebral vão proteger a nossa medula espinal, ou espinhal, né? Que também faz parte aqui do nosso sistema nervoso central. Quando a gente caracteriza ali a nossa caixa torácica, ela vai estar protegendo o quê? Órgãos como o coração, como os pulmões. Não é verdade? Até mesmo quando a gente ali visualiza a nossa cintura pélvica, né, a gente consegue proteger estruturas que estão no interior. Por exemplo, também, quando uma mulher estiver grávida, né, esses ossos aqui da bacia ajudam a proteger o feto que está ali no interior da sua cintura pélvica. Beleza? Então, a gente tem aí essa função de proteção de estruturas internas também associada ao esqueleto humano, né? Além disso, o nosso esqueleto, por ser composto em grande parte por minerais, né, por fosfatos, por carbonatos, ele atua também como uma reserva desses minerais. Então, olha aqui para mim, essa mineralização e desmineralização do nosso esqueleto, ela é controlada por hormônios, tá? Então, por exemplo, se eu estou com falta de cálcio na minha circulação, eu vou ter uma promoção da desmineralização do meu esqueleto, removendo o cálcio através da ação dos osteoclastos para devolver esse cálcio que está faltando na minha circulação. Uma vez que o cálcio, o íon cálcio é importantíssimo na atividade muscular, né? Então, é necessário que você tenha esse balanço ali da calcemia para que você possa utilizar esses minerais aí em outras atividades importantes do seu organismo. Então, ele conserva ali essa quantidade de minerais que, em situações em que você não está ingerindo suficientemente esses minerais na sua alimentação, você vai promover, então, essa remoção, essa desmineralização do cálcio dos seus ossos. Isso é um processo que fica ali numa balança, né? A gente lembra do conceito de homeostase, que é um equilíbrio dinâmico que sofre oscilações. Então, você vai perceber que essas atividades dos osteoclastos desmineralizando e dos osteoblastos, né, mineralizando, elas vão estar acontecendo o tempo inteiro, mas o que se espera é que você tenha ali um balanço, né, dessa mineralização com a desmineralização. Uma vez que você tem uma grave deficiência mineral na sua alimentação, aí você começa a promover a maior desmineralização e isso sim vai levar a um problema, né? Vai levar a uma osteopenia, que é a baixa de cálcio nos seus ossos, entendeu? Então, por isso que é importante você ter uma alimentação balanceada, exatamente para você poder ali manter a homeostase do seu organismo, tranquilo? Maravilha! A gente sabe, inclusive, que existem doenças associadas justamente a essa desmineralização excessiva dos ossos, como a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Volta aqui no slide. A outra função que nós vamos encontrar associada ao esqueleto humano é a hematopoiese. E aqui eu ponho um asterisco, porque veja o que eu falei, associada ao esqueleto humano. Por quê? Pessoal, olha para mim. A hematopoiese, ela vai ser o processo de produção de células do sangue, perfeito? Mas essa produção dessas células, ela não é feita especificamente pelo tecido ósseo, e sim pela medula óssea vermelha que está no interior de alguns ossos, perfeito? Então, o esqueleto, ele vai associadamente ajudar na hematopoiese, uma vez que a medula óssea vermelha se encontra no interior de alguns ossos do nosso esqueleto. Tranquilo? Então, volta aqui no slide. Hematopoiese feita
pela medula óssea vermelha, tá? Isso aqui é importante para você não cair numa pegadinha. Imagina, né? E como eu falei, então, o nosso esqueleto humano adulto, ele é composto por 206 ossos. Por que o esqueleto humano adulto? Porque, como eu falei, volta aqui para mim. Como eu falei, o processo de ossificação, ele vai acontecendo ali ao longo da infância até que o indivíduo atinja a sua maturidade sexual, né? E alguns ossos ainda são separados. Você pode ter 2 ossos que na infância depois vão se fundir e vão gerar um único osso. Então, na infância, você tem um número maior de ossos à medida que eles vão ossificando, se juntando. Você vai ter, então, um esqueleto com 206 ossos no indivíduo adulto. Desde o osso maior que nós temos, que é o fêmur, né, que é o osso ali da coxa, né? É o fêmur, é o maior osso, até o menorzinho que nós temos, que é o estribo. O estribo é um dos 3 ossos lá da orelha média. Estribo, martelo e bigorna são os 3 menores ossos que nós temos no nosso corpo, sendo que o estribo é o menor deles, tá? Então, o estribo ali com 2,5 milímetros, né, até o nosso fêmur ali com muitos centímetros, né, dependendo da altura da pessoa, mas ele sempre vai ser o maior osso do nosso corpo. Beleza? Volta aqui para o nosso slide. Show! A gente pode, então, começar a ver aspectos mais específicos acerca do nosso esqueleto. Então, a gente consegue dividir o nosso esqueleto em 2 porções. O esqueleto axial, que é o que está pintado aqui de vermelho, no nosso modelo anatômico aqui. Se vocês quiserem dar um nome aí para esse modelo anatômico, coloca aí no chat para a gente depois dar aqui no final da aula o melhor nome para esse cara aqui, para esse esqueleto. Tá? Então, o nosso esqueleto axial, que ele vai ser composto, então, pelo crânio, coluna, né? Coluna vertebral. Coluna vertebral e caixa e costelas, na verdade, né? Costelas, fechando ali a caixa torácica, tá? E o esqueleto apendicular, que é o que não está pintado aqui. Então, no esqueleto apendicular, nós vamos ter os ossos dos membros, né? Superior e inferior, tá? E também as cinturas escapular, né? A escapular e a pélvica. Perfeito? Então, esqueleto axial, esqueleto apendicular. Olha aqui para mim. Pessoal, axial, né? Axis lembra eixo. Então, é você lembrar aqui do eixo do nosso corpo, tá? Composto, então, pelo nosso crânio, nossa coluna vertebral, nossas costelas, tá? E o nosso externo aqui também, fechando a caixa torácica. Então, a gente tem o esqueleto axial. E o esqueleto apendicular, né? Apendicular vem de apêndice. Então, como se fossem os nossos apêndices aqui, ó, os nossos braços, as nossas pernas. E, juntamente com essas estruturas, as cinturas associadas aos membros superior e inferior. Então, a nossa cintura superior, digamos assim, é a cintura escapular, tá? A cintura escapular. Então, nós temos 2 cinturas, beleza? E a cintura inferior é a nossa cintura pélvica, que o pessoal conhece aí vulgarmente como bacia. Tranquilo? A gente vai ver aqui melhores detalhes acerca desses ossos. Volta aqui no nosso slide. Vamos lá, tipos de ossos. Pessoal, a gente vai perceber que o nosso esqueleto é bem variado aí em relação aos formatos dos nossos ossos. Então, nós vamos ter ossos longos, né, em que o eixo longitudinal ele é maior do que
o transversal, né? O comprimento é maior do que a largura. Então, a gente tem um exemplo aqui do fêmur, né? Os ossos, principalmente os ossos aí dos nossos membros, né? O rádio, una, tíbia, fíbula, fêmur, né? Húmero, são ossos longos, beleza? A gente tem ossos curtos, como aqui os ossos do nosso punho, né? Os ossos que compõem o chamado carpo, tá? Os ossos carpais são esses ossinhos aqui, ó, né? Que são ossos curtos, beleza? Vão aparecer também lá no nosso pé, né? Isso aqui é um membro superior, né? Um braço. Então, aqui é o carpo. No nosso pé, a gente vai ter aí mais ou menos o mesmo tipo, né? De ossos, só que aí não se chama carpo, chama tarso no pé. Beleza? Também são ossos curtos. Os ossos chatos, como os ossos aqui da nossa calota craniana, né? Então, isso aqui é uma calota do crânio, tá? Vista de cima, né? Em que a gente tem aqui, ó, o frontal, os parietais e o occipital, né? São ossos achatados, são ossos finos, beleza? São ossos mais finos, né? De menor espessura, tá? E os ossos irregulares. Os ossos irregulares, como é o caso das vértebras, tá? Então, aqui é uma vértebra. Beleza? Olha aqui para mim, existe ainda um outro tipo de osso, que é o osso pneumático. O osso pneumático, os ossos pneumáticos, são aqueles que contêm espaços no seu interior aonde se acumula ar. Por exemplo, os ossos dos seios da face, né? O nosso frontal, a nossa maxila. E esses ossos, ao acumularem ar, esse espaço repleto de ar, dão maior leveza ao nosso crânio, né? E, além disso, você vai ter a possibilidade do acúmulo de muco no interior desses espaços, que é o que a gente tem aí da famosa sinusite. Então, a gente tem esses espaços nesses ossos que podem se preencher com muco proveniente aí das nossas vias aéreas, e essa inflamação desses seios da face é que geram a chamada sinusite. Perfeito? Além disso, esses espaços nesses ossos pneumáticos também estão associados à reverberação do som na nossa caixa craniana, influenciando aí na nossa projeção vocal, beleza? Volta aqui para o nosso slide. Então, esses são os nossos tipos de ossos. Agora a gente vai ver um pouquinho as partes do nosso esqueleto, começando pelo nosso crânio. Então, a gente tem aqui à esquerda uma visão, né, do crânio, aqui uma visão lateral, né, do crânio, uma visão esquerda do crânio. E na direita a gente tem uma visão explodida do crânio, mostrando aí os ossos que o compõem, beleza? Vamos lá, vamos passar por alguns ossos principais. Então, a gente tem aqui, ó, o frontal, tá? O parietal, que na verdade são dois, né? Aqui, ó, um daqui e o outro do outro lado, né? Aqui o frontal. Na região posterior, a gente tem aqui em azul, ó, o occipital, que está aqui posicionado, ó, o occipital, beleza? A gente tem aqui lateralmente, ó, temporal, né? A gente tem o esquerdo e o direito também, beleza? Aonde a gente vai ter aqui a associação com a nossa orelha, né? O canal timpânico, tá? A gente tem o osso zigomático, que é esse aqui, que juntamente com o temporal fazem esse arco zigomático, que é, olha aqui para mim, justamente isso aqui que faz a bochecha, tá? Então, a bochecha é formada ali pelo arco zigomático, que é a projeção, então, do osso zigomático mais anterior com os temporais mais laterais, tá? Então, esse faz ali o arco zigomático. Volta aqui no nosso slide. Então, a gente tem também a maxila, né? A maxila,
e a mandíbula aqui, a mandíbula que se articula ali na ATM, né, articulação temporomandibular, que é justamente essa, olha aqui para mim, que você sente aqui. Aqui é a ATM, articulação temporomandibular, então a sua mandíbula articulando ali com o osso temporal que está logo acima dele, beleza? O dela, né? Volta aqui no slide. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os principais ossos que nós vamos verificar aqui no nosso crânio. É lógico que existem outros, existe aqui o lacrimal, né? Existe o nasal, que o pessoal aí curte quebrar para fazer plástica, né? O pessoal que se sente aí muito narigudo, vai lá e quebra esse osso aqui. Imagina que delícia, olha aqui para mim. Imagina que maravilha. Se você colocar no YouTube aí, você pode ver vídeos de operações plásticas, de rinoplastia, né? O povo quebrando. Cara, é um negócio agressivo pra caramba. Se você tem vontade de fazer isso, pense muito bem, porque você, para ajeitar o seu nariz, você tem que quebrar o seu nariz antes de ajeitar ele. Para depois ele ossificar no lugar que o médico quer. Entendeu? Então, pensa muito bem antes de você fazer isso. A menos que você tenha um nariz do tamanho de um mundo, né? Não justifica você fazer uma agressividade dessa no nariz. Ou o pessoal que tem desvio de septo. Aí é uma situação que prejudica a vida da pessoa. A pessoa tem que fazer uma cirurgia, tá? Mas, acabei de botar terror no pessoal que precisa fazer cirurgia de desvio de septo aí. Pessoal, não, esquece o que eu falei aqui, tá? Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Beleza? Então, esses aqui são os principais ossos do nosso crânio. Volta aqui no nosso slide. A gente verifica também, aproveitando que nós estamos falando de crânio, né? A gente verifica também a nossa dentição, que é uma dentição onívora, né? Ela não é nem uma dentição de um animal carnívoro, nem de um animal herbívoro. Porque se nós fôssemos animais carnívoros, ou seja, que somente nos alimentássemos de carne, nós veríamos os caninos, principalmente, muito mais desenvolvidos, e não é o caso. Por outro lado, se nós fôssemos animais simplesmente herbívoros, nós teríamos os nossos molares e pré-molares muito mais desenvolvidos, e não é o caso. Tá? Então, a gente tem uma dentição onívora, ou seja, adaptada tanto à alimentação por vegetais quanto à alimentação por carne. E aí, olha aqui para mim. Pessoal, aí você vai pensar, mas tem a questão do bichinho de não comer. Beleza, cada um com as suas escolhas, mas o que eu estou falando aqui são as evidências anatômicas da evolução da nossa espécie para uma dieta onívora. Perfeito? Agora você come o que você quiser, tá bom? Até se você não quiser comer, você também não precisa. Maravilha. Então, aqui os ossos do crânio. Show! Vamos continuar, vem aqui no slide. E aqui, pessoal, é interessante a gente perceber também que os ossos do crânio, eles são articulados, né? Existem articulações, no caso das articulações do crânio, são articulações imóveis, né? E que nós chamamos elas mais especificamente suturas, tá? De suturas. E a gente percebe que quando o bebê ali é recém-nascido, essas suturas, elas não estão ainda fechadas, né? E a gente apresenta, então, ao nascer, as chamadas fontanelas ou as moleiras, né? O pessoal chama aí mais vulgarmente de moleiras. Então, são essas regiões aqui não ossificadas do crânio e que vão favorecer o quê? Olha aqui para mim. Se a criança tem que sair num canal apertado, né? Parto normal. Isso favorece a deformação do crânio para que ela consiga sair da mamãe. Não é verdade? Então, essas moleiras vão ter esse papel aí importantíssimo na hora do parto. Inclusive, quando a criança sai, você pode ver até que a cabeça está meio pontuda assim, né? Um troço meio bagunçado, meio zoado, né? Justamente porque amassa a cabecinha da criança para poder sair e esse papel ali das fontanelas vai auxiliar nesse processo. Maravilha? Depois, ao longo da infância, ela vai, então, ossificando essas fontanelas. Agora, quando você pega uma criança bem pequenininha, um bebezinho, se você for ali devagarzinho, com carinho, né? E der uma cutucadinha, você ainda consegue perceber que é mais molinho do que se for na sua cabeça, né? Você consegue perceber isso. Então, esse processo de ossificação ainda em andamento. Que beleza! Volta aqui para o nosso slide. E depois fica tudo assim, cerradinho, bonitinho. São as nossas suturas aí do crânio.
Saindo do crânio agora, indo para a nossa coluna vertebral. Então, perceba que nos vertebrados, então vem para mim, nos vertebrados, essa coluna vertebral, ela vai substituir a notocorda, né? Então, lá nos protocordados, essa notocorda, ela ainda é preservada no indivíduo adulto, uma notocorda cartilaginosa, e já nos vertebrados você vai ter uma coluna vertebral, especificamente no caso aí da maior parte dos vertebrados, vai ser uma coluna vertebral óssea, né? E os ossos que compõem essa coluna vertebral são as chamadas vértebras, que não é como nós já vimos hoje aqui, são ossos irregulares por não terem ali um formato regular, né? Por isso que elas são irregulares. A gente consegue dividir a nossa coluna vertebral em algumas regiões, como nós vamos ver aqui no nosso slide. Então, veja, a primeira porção ali mais próxima à base do crânio é a nossa porção cervical, onde nós temos 7 vértebras, tá? Indo da C1 até a C7. Olha aqui para mim, sabe quando o pessoal que curte ver essas séries de negócio de hospital, de médico e tal, aí o cara fala assim, o paciente teve uma fratura na C6. O que é isso, C6? É a vértebra cervical, a 6ª vértebra cervical, por isso que é C6. Entendeu? Por isso que o pessoal fala isso. Então, as torácicas são T, obviamente, as lombares são L. Olha que beleza, né? E as cervicais são C, tá? Então, isso aí vai estar associado muito a problemas, inclusive, de locomoção posteriormente. Porque, como a gente sabe, as vértebras protegem a medula, né? A medula espinal. E essa medula é que leva os impulsos nervosos que estão vindo, né, através do seu sistema nervoso central para as suas porções inferiores do seu corpo. Então, se você não consegue que o seu estímulo cerebral chegue até as suas pernas, porque a sua medula foi comprometida em virtude de uma fratura vertebral, as suas pernas não vão conseguir executar o movimento, porque o impulso nervoso não está chegando lá. Então, quanto mais para cima for uma fratura vertebral, maior será a quantidade de comprometimento de movimento daquela pessoa. É lógico que se for uma fratura numa cervical, dali para baixo não vai haver movimento, né? Se for, lógico que uma fratura associada a uma lesão medular, beleza? Porque você pode ter fraturas de um processo espinhoso, alguma coisa assim, que não atinge a medula e você não tem um problema. Tranquilo? Por isso que essas fraturas de vértebras são tão delicadas aí e você tem que ter muito cuidado com isso, né? Agora, se for uma fratura numa vértebra lombar, que tenha uma lesão medular, aí a paralisação ela fica apenas daquela região lombar para baixo. Tranquilo? Então, volta aqui no nosso slide. A gente vai ter, então, as 7 cervicais, depois as 12 torácicas, né? Então, as vértebras torácicas. Depois, as 5 lombares, região lombar, tá? Depois, a gente tem o que a gente chama de sacro. O sacro, pessoal, ele é composto por 5 vértebras fundidas, tá? 5 vértebras fundidas em um único osso, que é o sacro. E lá no finalzinho, no rabinho, tem o quê? O cóccix. O cóccix, né? Que vai ser, então, composto por 3 a 4 vértebras fundidas também. 3 a 4 vértebras fundidas. Beleza? Evolutivamente falando, volta para mim aqui, o cóccix seria ali um vestígio de uma cauda existente nos nossos antepassados, né? Que a seleção natural tratou de eliminar, uma vez que não há necessidade, cuidado com essa palavra, né? Não há necessidade de você empenhar recursos energéticos para construir uma cauda num animal que não tem a necessidade de ter uma cauda. Compreendeu comigo? Então, veja que não é a necessidade ou a ausência de necessidade, e sim o custo que implica você ter uma estrutura, tá? Então,
o cóccix é um vestígio de uma cauda que nos nossos antepassados tinha um valor adaptativo e justificava a sua presença, o seu custo em termos de produção. Uma vez que você não tem mais essa pressão seletiva para que esse animal tenha uma cauda, a seleção natural trata de priorizar os indivíduos que utilizem aqueles recursos para outras estruturas do seu corpo. Tá? Então, essa estrutura vai sendo perdida. É assim que esses órgãos vestigiais vão sendo perdidos, né? O apêndice, os dentes do siso, o cóccix, que são órgãos vestigiais que atualmente na nossa espécie já não tem uma função aí muito importante. Beleza? Então, essas são aqui as regiões da nossa coluna vertebral. Agora, olha aqui no nosso slide que eu coloquei algumas vértebras representativas das nossas regiões da coluna vertebral, começando aqui pela cervical, né, uma vértebra da cervical, da coluna cervical. Perceba que esse grande canal aqui é o canal aonde vai passar a medula espinal, né? Tanto aqui como aqui na torácica. Tá? Né? Aqui é uma vértebra torácica, aqui é uma lombar, tá? Aqui a gente tem o sacro em visão anterior, né? Ou seja, você olhando de frente, e aqui o sacro em visão dorsolateral, tá? Você olhando ali meio de lado, meio de cima para essa estrutura, lembrando que o sacro, então, vai ter 5 vértebras fundidas, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras fundidas num único osso. E, por fim, aqui o cóccix, beleza? O cóccix, então, ali, aquele rabinho, né? A vértebra lombar, ela vai se caracterizar por ter um corpo vertebral mais robusto. Por que isso, gente? Olha para mim. Se ela está mais para baixo, ela suporta uma pressão maior, um peso maior do corpo. Então, é importante que ela tenha esse corpo vertebral mais robusto para poder sustentar o peso ali que está acima dela, né? Volta aqui no slide. Já a torácica, ela vai ser caracterizada pela presença dos locais de articulação com as costelas, né? As costelas vão articular, olha aqui, ó, com as vértebras torácicas, beleza? Apenas com as torácicas. Então, as cervicais não vão apresentar essas faces de articulação. Sensacional, tá? Então, essas aqui são as nossas maravilhosas vértebras. Ainda aqui com alguns detalhes a mais, é importante lembrar que as nossas 2 primeiras vértebras, elas são bem interessantes, né? A C1 é chamada de atlas e a C2 é chamada de axis, né? Então, perceba que a atlas, o axis, na verdade, vai entrar na atlas. Olha só, aqui nessa imagem aqui, eu vou ter por baixo, axis, e por cima, atlas. Então, olha aqui para mim. É como se eu tivesse atlas em cima, axis embaixo, e esse processo, né, que o meu dedo está fazendo aqui, o papel desse processo aqui do axis, ele vai possibilitar que eu tenha esse movimento da cabeça. Sacou? Esse movimento aqui do pescoço, porque vai girar ali em torno daquele eixo, né, promovido pela nossa segunda vértebra cervical. Olha aqui no slide de novo para você ver. Essa aqui é uma visão, ó, posterior dessa axis, e aí você consegue visualizar, então, esse processo aqui que possibilita essa movimentação do nosso pescoço. Ainda aqui nessa imagem, a gente consegue, então, perceber, ó, a nossa medula, tá? Passando, então, por dentro do canal vertebral. Lembrando que o nosso sistema nervoso central é revestido pelas meninges, né? A meninge aqui, ó, pia mater,
aracnoide dura mater, são 3 meninges, tá? Então, revestem ali a nossa medula, né? Passando por dentro do canal vertebral e entre as vértebras, entre o corpo, os corpos vertebrais, nós vamos ter os discos intervertebrais. Que são esses discos aqui, ó, de cartilagem, pessoal. Olha aqui, né? Que vão amortecer, olha para mim, vão amortecer o impacto entre uma vértebra e outra. Porque você imagina ali a sua coluna sustentando o peso do seu corpo o dia todo, né? O pessoal aí que fica muito tempo em pé, tipo o professor, né? Que fica ali horas e horas em pé dando aula, depois, no final do dia, sente ali a coluna como se estivesse esmagando ali aquelas partes das suas costas, que beleza, uma delícia, né? Então, esses discos intervertebrais, eles vão diminuir, então, esse impacto, vão atuar como um amortecedor, né? Uma vez que é cartilagem, então é um tecido ali mais flexível, impedindo que você tenha um osso batendo no outro, que seria uma coisa sensacional. Inclusive, você tem pessoas que desenvolvem ali as chamadas hérnias de disco, né? O desgaste desses discos de cartilagem e provoca dores horrorosas, justamente. E também elas podem estar associadas ao pinçamento ali de um nervo. Olha aqui no slide, se você reparar, essas partes amarelinhas aqui, ó, são nervos, são ramos, né, de nervos que estão ali saindo ou chegando da nossa medula, né? Então, se você tiver um desgaste de um disco desses e você pinçar um nervinho desses, boa sorte, porque vai doer muito, tá? Então, esse é o problema aí associado ao desgaste dos discos intervertebrais. Para a gente fechar aqui a parte de coluna vertebral, é interessante a gente falar o seguinte, né? A nossa postura ereta, então, como eu já comentei aqui, volta aqui para mim, ela então foi um ganho evolutivo em virtude dos nossos hábitos posturais, né? Os nossos antepassados que viviam lá, então, correndo nas savanas, foram adotando um hábito cada vez menos arborícola, então a nossa postura bípede foi selecionada. E isso gerou alguns problemas, porque a nossa coluna, como é a coluna aí da maioria, então, dos vertebrados, ela era adaptada a um movimento quadrúpede. Então, quando a gente olha para o nosso embrião, a gente consegue ver, né, ainda um resquício dessa estrutura de coluna vertebral. Uma vez que, olha aqui no nosso slide, no nosso embriãozinho, uma vez que a curvatura dessa nossa coluna ali embrionária, veja que ela é totalmente ali em uma única direção, né? Fazendo ali o que a gente chama de cifose, né? Uma cifose natural, fisiológica e primária, tá? É a curvatura primária da nossa coluna. À medida que nós vamos, então, crescendo, né? À medida que a gente vai evoluindo durante a vida, principalmente na infância, a gente vai desenvolvendo outras curvaturas fisiológicas da nossa coluna. Mas perceba que, quando a gente olha para o indivíduo adulto, a coluna ela vai, então, manter duas curvaturas primárias oriundas dessa coluna embrionária. Então, a gente vê aqui a cifose, né? Aqui, ó, essa cifose aqui e essa cifose aqui. Tá? E aí, ao longo, então, da infância, quando o bebê, então, começa a engatinhar e depois ele começa a ficar de pé, vão surgir as outras curvaturas, que são chamadas, então, de secundárias. E é aqui que a gente vai ter, então, essa lordose cervical, tá? E a lordose lombar. Olha aqui para mim.
Então, veja o seguinte, quando a gente fala de lordose e cifose, essas são curvaturas naturais da nossa coluna, tá? Então, a lordose cervical, depois a cifose torácica, a lordose lombar e uma cifose ali do sacro, tá? Beleza? São posturas fisiológicas, são curvaturas fisiológicas, isso é natural. Isso tem uma explicação, tem uma função. Essas curvaturas ajudam a distribuir o peso do corpo e ajudam a manter a nossa postura bípede, postura ereta. Porém, em algumas situações, você pode ter desvios posturais e aí você vai gerar a hiperlordose, a hipercifose, a escoliose, tá? E é isso que a gente vai ver aqui nesse slide. Olha só, essa aqui seria uma coluna normal, vista ali numa vista posterior, tá? Nessa segunda situação aqui, a gente tem um desvio lateral da coluna vertebral. Esse desvio lateral nós chamamos de escoliose. Pessoal, escoliose, olha para mim, está muito associada a realmente hábitos posturais indevidos. Tipo a pessoa que só carrega peso de um lado do corpo, né? Pessoa que usa muito um lado do corpo em detrimento de outro, faz muita força com um lado do corpo em detrimento de outro lado do corpo. Isso pode gerar, então, esse desvio postural chamado escoliose, que então é um desvio lateral da coluna. Beleza? Volta aqui no slide. Agora, vendo a nossa coluna numa vista lateral, esse aqui é o indivíduo normal, com a sua cifose, olha só, a sua lordose aqui, ó, lordose, cifose, normais, fisiológicas. Só que agora, olha esse garoto aqui, empinando esse popô. Olha o que está acontecendo aqui. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, uma hiperlordose. Uma hiperlordose, cara. Tá? Uma hiperlordose. E no caso aqui dessa senhorinha, ela apresenta uma hipercifose. Compreendeu a jogada? Tá? Então, olha aqui para mim. Então, esses desvios posturais vão ser tanto você ter um desvio lateral da coluna, no caso da escoliose, ou você ter um desvio, uma curvatura exacerbada, além do esperado por uma curvatura fisiológica, gerando as hiperlordoses e as hipercifoses. Beleza? Show. Volta aqui para o nosso slide. Bom, continuando aqui no nosso esqueleto, saindo agora da coluna para a nossa caixa torácica, para a gente fechar, então, o nosso esqueleto axial, a gente vai perceber que, anteriormente, a nossa caixa torácica ela é composta ali pelo osso do externo, né? Então, aqui é o externo, é externo com S mesmo, não é com X, não. Externo, que é dividido em 3 partes. Essa parte superior, que é o manúbrio, essa parte ali do meio, que é o corpo do externo, e essa partezinha ali inferior, que é o processo xifoide. Tá? O processo xifoide. Beleza? Então, olha aqui para mim, o externo vai estar aqui anteriormente, né, na sua caixa torácica. Então, articulando posteriormente, você vai ter com as vértebras as costelas, tá? As costelas. E aí, anteriormente, as costelas elas não tocam o externo, porém, elas articulam por meio de cartilagem. Então, essa cartilagem que vai estar aqui na nossa imagem, olha aqui no slide. Essa cartilagem aqui, ó, que está em azul, ela possibilita, entre outras coisas, a expansão da caixa torácica no momento ali da sua inspiração e expiração.
uma vez que é um tecido mais flexível do que o tecido ósseo, né? A gente lembra, então, que essas costelas estarão articulando com as vértebras torácicas, né? Então, elas vão articular aqui, ó, com as vértebras, com as 12, né? Com as 12 vértebras torácicas. Tá? Existem duas costelinhas que não articulam nem por meio de cartilagem com o externo, que são esses dois pares aqui, né, os pares inferiores, que a gente chama de... Deixa eu puxar uma seta aqui, ó. Essas aqui, que a gente chama de flutuantes, costelas flutuantes. Né? Depois a gente tem as costelas verdadeiras, que vão, então, ter ali a sua própria cartilagem chegando até o externo, e depois as falsas, que inclui também as flutuantes, que vão ter, no caso dessas três aqui, ó, uma cartilagem que se junta à cartilagem ali de uma costela verdadeira que está ali acima delas. Beleza? Mas a importância disso daqui é você compreender, olha para mim, que essas costelas estão protegendo a sua caixa torácica, os seus pulmões, o seu coração e ainda parte dos seus órgãos da cavidade abdominal, uma vez que o seu diafragma, que é uma membrana que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, ele é côncavo. Então, parte dos órgãos abdominais conseguem ali ainda ter a proteção da sua caixa torácica, das suas costelas, né? Por outro lado, quando o indivíduo sofre um acidente em que ele tem uma lesão nessa região, pode acontecer de uma costela, por exemplo, uma flutuante, que ela está ali com as suas pontinhas, doida para fazer um estrago, perfurarem o pulmão. Pode acontecer isso, né? Você também com certeza já viu isso em algum programa de televisão, né? Perfurou o pulmão, a costela, não sei o quê. Beleza? Justamente por causa dessa posição das costelas. Volta aqui para o nosso slide. Agora, saindo do nosso esqueleto axial e entrando no nosso esqueleto apendicular, vamos ver primeiramente as cinturas. Então, a cintura escapular, ela vai ser formada pelas escápulas, que antigamente... Escápulas, ó. Que antigamente elas eram chamadas de omoplatas, mas esse nome não é mais utilizado, tá? Omoplatas. E, anteriormente, você vai ter as clavículas. As clavículas. Lembrando, então, que essas clavículas vão articular aqui com o manúbrio do externo, tá? Então, você fecha essa cintura escapular, beleza? E é justamente nessa cintura escapular, olha aqui para mim, que você vai ter ali o ponto de partida para os seus membros superiores, uma vez que na sua escápula você vai ter a articulação com a cabeça do húmero, né, que é esse osso aqui do braço, então formando o ombro para que você possa ter todo esse movimento aqui dos seus braços, beleza? Então, essa cintura escapular. Volta aqui no slide. Saindo da cintura escapular, a gente vai para o nosso membro superior, que é formado, então, pelo húmero, né? Depois, no antebraço, a gente vai ter a una e o rádio. Para você que tem dificuldade para lembrar qual osso é o rádio e qual osso é a una, né? O macete bobinho é o do dedão. O dedão é a antena do rádio, sacou? Então, o osso que está na direção do dedão é o rádio e o que está oposto é a una. Tranquilo? Se você estiver em posição anatômica, deixa eu levantar para você ver, né? Isso aqui é a posição anatômica. Nossa, estou muito anatômico aqui, né?
essa posição anatômica é aquela posição com as palmas das mãos, né, espalmadas para frente. Então, nesse caso, o rádio ele vai ficar lateral, né, e a una vai ficar medial. Perfeito? Repara que sempre que você vê, sempre não, mas na maioria das vezes que você vê um corpo que esteja em posição anatômica, ele vai estar com as palmas das mãos espalmadas para frente. Essa é uma das primeiras coisas que você aprende em anatomia. Maravilha, volta aqui no nosso slide, então, rádio e una. E na sua maravilhosa mãozinha, você vai ter, então, os ossos do carpo, que são esses ossos curtos, vários ossinhos que formam o seu punho, beleza? Depois, você tem os... Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem os metacarpos, tá? E depois você tem as falanges, né? Que o povo chamava antigamente de falange, falanginha, falangeta, né? Ah, agora você é até bonitinho, né? Então, na verdade, você vai ter a proximal, a medial e a distal, né? Proximal, porque está mais próxima do centro do seu corpo, medial e distal, lembrando que o dedão, né? Ele só vai ter, o polegar só vai ter a proximal e a distal, ele só tem duas falanges, não tem a medial, não tem a terceira falange. Perfeito? E depois das falanges, então, você tem aqui ó, as 3 falanges, depois você tem os metacarpos e no punho os ossos do carpo, articulando ali com os ossos, a una e o rádio. Maravilha? Show! Então, esse é o membro superior. Volta aqui no nosso slide. Agora, indo para a porção inferior do nosso corpo, a cintura pélvica, que o povo chama de bacia. E esse slide aqui, pessoal, é bem bacana, porque mostra para vocês uma coisa muito legal. Do lado esquerdo, eu tenho uma cintura pélvica de um homem. E do lado direito, a cintura pélvica de uma mulher. Olha que coisa mais bonita isso daqui. Então, perceba, né, que essa cavidade pélvica aqui da mulher, ela é mais larga. A cintura pélvica da mulher é mais larga. Essa angulação aqui, ó, ela é maior, né? Essa cartilagem que a gente tem aqui no pubis, né, no caso da mulher, ela vai possibilitar, né, que no momento do parto, essa cavidade, ela consiga se expandir também. Essa cartilagem aqui, ela se chama sínfise púbica. Sínfise púbica. O homem também tem, mas é óbvio que o homem não vai parir, então ele não vai ter ali a função, né, a finalidade dessa sínfise púbica em possibilitar a expansão da cavidade torácica. Olha aqui para mim. Isso aqui, inclusive, pessoal, é uma forma de você identificar, numa análise forense, você encontra um esqueleto e um dos indícios para você identificar o sexo do indivíduo, né, daquele esqueleto, é justamente o formato da cintura pélvica. Então, no caso da cintura feminina, ela vai ser mais larga, né, possibilitando, então, que no momento do parto a criança consiga escapulir por dentro, porque a cabeça tem que passar por ali por dentro, né? Então, ela vai propiciar isso. Agora, detalhe, quando a gente fala de cintura pélvica, de bacia, a gente lembra do osso ilíaco, né? Então, olha aqui no slide, você vai perceber que esse ossão aqui, ó, esse ossão aqui, é o que a gente chama de ilíaco, né? Tem os dois, né? Esse aqui também. Mas o ilíaco, ele, na verdade, é formado por 3 ossos, tá? Que se ossificam juntamente. E nós vamos ter, então, ó, o íleo, tá? Ali superior, né? O isquio e o pubis. Tá? São 3 ossos que formam ali o ilíaco.
né? E essa articulação ela se dá justamente aqui, ó. Olha que bonita a divisão aqui, né, em azulzinho. Nessa região que é chamada de acetábulo. Acetábulo. Cara, essa região aqui é onde vai justamente articular a cabeça do fêmur, tá? É a cabeça do fêmur, vai articular aqui, ó. Aqui por baixo, no acetábulo, possibilitando, então, que o seu membro inferior fique ligado, fique articulado à sua cintura pélvica. Partindo agora para ele, então, o membro inferior. Olha aí, o maior osso do nosso corpo, o fêmur, tá? Articulando ali inferiormente com a tíbia. Depois a gente tem, a tíbia ela é mais medial, né? E a fíbula, ela vai ser mais lateral. Esse ossinho bem fininho aqui, ó, é a fíbula, né? Antigamente esse osso aqui era chamado de perônio. Tinha até um programa um programa de criança, lá vem o tibia e o perônio, eu via isso quando eu era criança, né? Então era em homenagem aqui aos ossos da nossa perna. E aqui, entre o fêmur e a tíbia, na região do joelho, a gente tem esse ossinho aqui chamado patela, que antigamente era chamado de rótula. Beleza? Na articulação ali do joelho. Tranquilo? E lá no nosso pé, a gente vai ter os ossos, então, do tarso, tá? Que a gente pode, então, considerar esses ossos aqui, ó. Os ossos do tarso. Né? Na mão é o carpo, no pé é o tarso. Sendo aqui um dos mais famosos, o osso que faz o calcanhar, que é o calcâneo. Né? Depois, indo em direção aos dedos, a gente vai ter os metatarsos. E depois, formando os dedinhos mesmo, as falanges. As falanges ali do pé, né? Beleza? Então, também, da mesma forma aqui na mão, a gente vai ter no dedo 2, 3, 4 e 5, a gente vai ter 3 falanges, né? A proximal, a medial e a distal. E no dedo 1, a gente vai ter 2 falanges apenas, a proximal e a distal. Sensacional aqui a nossa anatomia do sistema locomotor. E ainda sobre a questão dos ossos, né, uma doença associada aos ossos que nós temos muito comum, né, é a osteoporose. Então, olha aqui para mim, como a gente já falou no início dessa aula, os nossos ossos são formados em grande parte por minerais, né, por carbonato de cálcio. E aí, o que a gente vai ter aqui é que, principalmente na mulher após a menopausa, tá? Então, 45, 50 anos para frente, e também nos homens, principalmente após os 70 anos, vai ocorrer uma crescente desmineralização dos ossos, levando, né, ao que a gente chama de osteoporose. Então, a osteoporose é uma osteopenia avançada. E aí forma verdadeiros poros, né? São pontos de fragilidade nos ossos que podem gerar fraturas em movimentos simples, né? Por exemplo, na cabeça do fêmur, que é um local que é super frequente de acontecer em senhoras muito idosas, a senhora se levanta, né, da cama e aí, ao pôr o pé de apoio no chão, aquela região ali do fêmur que já está fragilizada, ela se fratura, né, justamente por conta dessa osteoporose, dessa baixa mineralização dos ossos, provocando aí realmente esses poros, né? Olha aqui no slide. Então, a senhorinha aqui representando, né, as mulheres que sofrem dessa osteoporose. E aí, mais uma vez, volta para mim,
a importância de uma dieta, uma reposição de cálcio, né? Os idosos precisam de sol por causa da ativação da vitamina D, que ajuda na mineralização dos ossos. Então, tudo isso é importante para que a saúde do seu esqueleto seja mantida por toda a sua vida. Volta no nosso slide. Bom, saindo agora dos nossos ossos, indo para as articulações, a gente vai falar poucas coisas a respeito das articulações, simplesmente nós vamos dizer que elas são pontos, obviamente, em que os ossos articulam entre si, né? Elas podem ser imóveis, como as do crânio, tá? Elas podem ser móveis, como o cotovelo, o joelho, o ombro. Ou elas podem ser semimóveis, como as articulações entre as vértebras. Entre as vértebras. Beleza? Então, são 3 tipos aqui de articulações que nós vamos apresentar no nosso corpo. E aqui o nosso auxiliar aqui de ensino está representando essas articulações, tá? O ombro, o cotovelo, as articulações aqui do punho, né? Dos dedos, né? Entre as falanges, o joelho, aqui no acetábulo, né? A articulação do quadril, beleza? No pé, no calcanhar, tá? São as nossas principais articulações móveis. E aqui a gente teria as articulações semimóveis e no crânio as imóveis, como exemplos. Ainda olhando um pouquinho melhor as articulações, a gente tem como exemplo aqui o joelho, que é uma articulação importantíssima, né? Ela sustenta aí grande parte do nosso peso e dependendo da forma como a gente cuida dela, ela pode dar sérios problemas. O pessoal que é atleta, né, muitas vezes tem uma relação de amor e ódio com o joelho, né? E ela vai ser então formada tanto pelo fêmur quanto pela tíbia, né? Quanto pela patela. Beleza? A fíbula ela já está ali, lateralzinha ali, ela não vai ter muita importância nessa articulação aqui, tá? Agora, lembrando o seguinte, pessoal, olha aqui para mim, lembrando o seguinte, os ossos, as articulações, elas estão unidas por ligamentos, tá? Os músculos estão unidos aos ossos por tendões. Então, você vai ter toda essa complexidade de tecidos auxiliando na locomoção, na movimentação. Não apenas o tecido ósseo, os ossos, não apenas os músculos, porém também tecido conjuntivo ali denso, né? Formando, então, os tendões e os ligamentos. Tá? Volta aqui no nosso slide. Além disso, nós vamos encontrar também cartilagem nas nossas articulações. E aqui, ó, quando a gente fala dessas cartilagens do joelho, a gente lembra de um negócio que toda hora aparece aí, lesão de jogador de futebol, né? O menisco. Os meniscos, na verdade, né, são essas cartilagens que protegem, então, a articulação do joelho, mais uma vez, olha para mim, diminuindo o impacto, né, de osso com osso. Tranquilo? Às vezes ocorrem lesões no menisco, o cara tem até que botar uma prótese, um menisco, né, ali sintético para poder recuperar aquela região. Maravilha? Show. Volta aqui para a gente para o slide. Show. Além dessa cartilagem, existe ainda uma membrana sinovial. Membrana sinovial que vai auxiliar na proteção, né? Ela tem um líquido que também ajuda no amortecimento ali da articulação, beleza, pessoal? Então, essa membrana sinovial com esse líquido vai ajudar nesse amortecimento da articulação. Então, usei aqui o joelho como uma articulação modelo para a gente ver como é que isso funciona. Show!
Maravilha, galera. Para a gente então chegar aqui no fim dessa nossa primeira parte da aula, falta a gente falar um pouquinho sobre músculos. Lembrando que os músculos, então, vão ter 3 funções principais associados ao esqueleto. Eles vão fornecer sustentação ao corpo, né? Porque, olha aqui para mim, galera. Se você pensar num esqueleto sem nada, só o esqueletinho, só os ossinhos, né? Ele vai cair, que nem acontece às vezes em filme, né? O esqueletinho caindo assim, desmoronando. Pois é, porque os ossos sozinhos não fazem nada, tá? Eles precisam estar atuando conjuntamente com ligamentos, tendões e músculos. Aí sim você tem a sua estrutura corporal, beleza? Então a primeira função dos músculos é a sustentação corporal, a segunda delas é permitir a movimentação. Então é justamente pelo encurtamento e pelo relaxamento dessas fibras musculares que você gera os movimentos do seu organismo, né? Então, quando você, por exemplo, você está fazendo um movimento desse tipo, tá? Você está encurtando as fibras do seu bíceps e, com isso, você puxa o seu antebraço em direção ao seu corpo, né? Do mesmo modo, quando você faz o movimento inverso, você está encurtando as fibras do seu tríceps e aí você afasta o antebraço do seu corpo. Então, veja que existe uma relação antagônica. Normalmente, os músculos possuem antagônicos ao seu movimento, justamente para você controlar a intensidade desse movimento. Porque você imagina se você tivesse bíceps e não tivesse tríceps. Você ia contrair o bíceps, ele ia fazer um troço muito mais brusco e para você voltar ao movimento, você não teria tanta facilidade, porque esse movimento contrário é justamente em virtude da contração do tríceps, que fica oposto ao bíceps do braço. Beleza? Então, normalmente, os músculos têm os seus antagônicos para realizarem aí os movimentos inversos. Além dessa movimentação, é importante a gente lembrar também que existem músculos que estão associados também ao revestimento de órgãos, como as nossas vísceras, tá? Que é a musculatura lisa, que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Volta aqui no slide. Então, segunda função, a movimentação. E a nossa terceira função para a musculatura é a produção de calor. Pois é, pessoal, porque olha só, olha aqui para mim. Quando a gente faz uma atividade, né, muscular, uma atividade ali de contração e relaxamento muscular, parte da energia produzida ali nas suas mitocôndrias, parte do ATP que é produzido ali pela respiração celular, ele vai ser perdido na forma de calor. É verdade, né? Só que esse calor, uma parte realmente vai sair para o ambiente, você vai perder essa energia, afinal nós não somos sistemas 100% eficientes, né? Então a gente perde parte dessa energia na forma de calor, porém parte deste calor também serve para nos aquecer, né? Não é à toa que, olha só, quando você está com frio, o que o seu corpo faz? Você começa a tremer, não é? Justamente porque essas contrações musculares, né, esse tremelique, vai aumentar a temperatura do seu corpo, porque ocorre então a liberação de calor através da contração muscular. E isso também pode acontecer de forma consciente. Quando você mesmo está sentindo que está com frio, você começa a se mover para que você tenha essa produção de calor e aumente a temperatura do seu corpo. Tá? Então, são essas 3 funções aqui, as funções dos músculos. Agora, fica aqui comigo ainda. Importante dizer o seguinte, pessoal. Do mesmo modo que eu falei lá nos ossos, né? A gente, lá no nosso módulo de histologia animal, a gente fala sobre o tecido muscular, sobre todas as características bioquímicas da contração muscular, das fibras musculares. Esse não é o objetivo da nossa aula aqui hoje. Nossa aula hoje tem um enfoque anatômico, macroscópico, perfeito? Volta aqui no slide, então. Aqui agora o nosso modelo, nosso auxiliar de ensino, ele já está um pouco mais completo. Então, a gente consegue visualizar a musculatura revestindo, né, o nosso esqueleto, revestindo externamente o nosso esqueleto, permitindo, então, toda a movimentação
do nosso corpo, né? Os peitorais, bíceps, tá? Aqui a gente vai ter gastrocnêmio, enfim, não vou ficar perdendo tempo aqui com nomenclatura de musculatura, tá? Show! Pessoal, para a gente finalizar aqui, então, a questão dos músculos. Existem 3 tipos de músculos associados aos tipos de tecidos que nós vamos encontrar neles. Então, o músculo estriado esquelético será formado por tecido estriado esquelético, tecido muscular estriado esquelético, que é o que nós temos aqui na primeira imagem. Tá? Ele vai ser estriado devido a esse arranjo dos sarcômeros, que são estruturas microscópicas que estão associadas à contração muscular, né? Ele vai receber esse nome de esquelético porque está associado ao esqueleto. Então, quando a gente fala de movimento, a gente vai estar tratando desses músculos estriados esqueléticos, tá? São músculos que vão ter, então, contrações rápidas e voluntárias. Rápidas e voluntárias. Então, você consegue controlar voluntariamente essa musculatura estriada esquelética. Já o estriado cardíaco, ele vai estar presente aonde? No coração, né? Ele também vai apresentar essas estrias, porém, as suas contrações não são mais voluntárias, né? Afinal, você não consegue pensar assim, coração bate, coração para, você não consegue fazer isso. Então, vai estar presente no coração, são contrações rápidas e involuntárias, controladas pelo nosso sistema endócrino e nervoso, né? E, por fim, o músculo liso ou músculo não estriado, né? Ele vai estar associado às vísceras, eles não apresentam, então, essas estrias, esse arranjo dos sarcômeros não é feito de forma tão organizada, né? Eles vão apresentar, então, contrações lentas e involuntárias. Exemplo aqui, ó. Peristaltismo. Né? Então, a musculatura que reveste o nosso tubo digestivo é uma musculatura lisa, olha aqui para mim, é uma musculatura lisa, uma musculatura não estriada, que vai então ter aquelas contrações ritmadas e lentas, impulsionando o nosso alimento ao longo do nosso sistema digestório.